Estamos ao vivo, isso mesmo. Sempre animado, né, gente? Porque, enfim, dia passou corrido e é um prazer enorme estar com você aqui nessa minha jornada que seja doce. Lembrando que agora no dia 5 a gente já tem o lançamento do meu e-book Doces para o Ano Todo. E adorei a live de ontem, onde a gente falou sobre formas de adoçar. Mais especificamente, o conteúdo mastigadinho de como fazer a substituição em proporções, eu coloquei dentro do e-book Doces para o Ano Todo. Hoje a gente tem uma conversa super especial com vontade de doce, o que nos motiva, né? Será que é uma disbiose, uma carência de nutrientes, ansiedade, tudo isso junto misturado? Mais mulheres, mais homens. Eu tenho o prazer de ter hoje comigo a nutricionista Eluze, que é minha amiga, e vamos conversar um pouco sobre isso. Dentro de consultório, ela atende. Nós já nos conhecemos há. Ixi, se eu falar a quantidade de anos que a gente se conhece, socorro. Mas a gente já se conhece há muito tempo. Eu acho que há uns 12 anos no mínimo já nos conhecemos. E a Eluze é muito importante na minha vida porque ela que me convidou para começar a dar cursos de gastronomia saudável lá em Florianópolis. Olha que legal, extremamente importante. E com isso, agora a gente tem uma relação muito legal onde a gente troca muito conteúdo, né? Ela com a parte clínica, eu com a parte de gastronomia. Já vou chamá-la aqui. Aproveita para se inscrever ou para encaminhar para outras pessoas essa jornada que seja doce. Agora, no dia 5 ela já finaliza e será um prazer ter vocês aqui nessa nossa live hoje falando sobre o que motiva a gente para comer doce. Opa, as microfonias, vamos ver aqui se eu consigo. Vamos lá, vamos ver se o pessoal está escutando a gente, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tá todo mundo ouvindo, né? Vamos lá. Boa noite. Tá me ouvindo, André? Estou ouvindo. Primeiro que é um prazer estar com você aqui. Eu estava contando pro pessoal que a gente já se conhece acho que há uns 12 anos. E você é fundamental na minha trajetória como profissional, porque lá em Florianópolis, há muito tempo atrás, eu já era formado como chefe. Você chegou um dia e disse assim, ó, vamos começar a fazer curso de gastronomia funcional. E a gente começou e temos uma história muito intensa em relação a isso. Já demos aulas juntos, você já organizou vários cursos meus juntos. Inclusive, os cursos de doces eram os que mais bombavam, né? De lanches e doces. E eu já vou começar perguntando, né? Pedindo primeiro para você se apresentar para as pessoas, para quem não te conhece. E também lembrando, pessoal, que aqui no link do Instagram tem o link para você se inscrever na jornada que seja doce. No dia 5 agora, a gente lança o e-book Doces para o Ano Todo e está riquíssimo o conteúdo desse e-book, viu? Várias receitas maravilhosas. A live de ontem também fez com que a gente falasse um pouco mais sobre os açúcares e eu depois quero já que você se apresente e pode iniciar já falando o que motiva, qual a principal dificuldade dentro do consultório que você vê do paciente em relação ao doce. Muito obrigada, André, pelo convite. Na verdade, o convite quem fez fui eu, porque eu estou junto com o André agora, fazendo esse lançamento do e-book dele. E realmente a nossa história começou lá em 2011, onde nós fomos pioneiros, né, nos cursos de culinária e gastronomia funcional. No Brasil, eu ouso dizer, né, André? E foi ali onde você foi para culinária e gastronomia e eu acabei saindo desses eventos e fui para consultório. Então, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Eluze, é um nome difícil de falar, pode me chamar de Elô. Eu sou nutricionista formada há mais de 15 anos, acredito, está batendo 20 anos esse ano, e eu atendo em consultório, na cidade de Blumenau, Florianópolis, e agora, pós-pandemia, a gente abriu o consultório para ser virtual. E o mais interessante, André, é que a gente vai na nossa vida profissional
A Andrea está dizendo que está com microfonia. Quero ver ali o pessoal do YouTube, se está mesmo, tá? Tá tudo bem aí com o som, André, para ti? Pra mim tá tudo certo. No começo da live a gente teve microfonia, mas agora eu te ouço, te vejo bem também. Tá, deve ter sido delay, deve estar com delay ali, porque deu mesmo aqui no começo, né? Então, bem-vindos a todos. E aí a gente vai criando o perfil de paciente que te procura. E eu acredito, André, que o que nos une, o que nos traz juntos nessa jornada de hoje, poder sermos nós dois parceiros nesse teu lançamento, é porque a gente tem uma mesma ideia, né? Que é a educação nutricional, que é ensinar as pessoas. Então, ao longo da minha vida profissional, eu tinha uma dor muito grande, porque as pessoas vinham fazendo dietas restritivas, aí vinham né, compulsivas, vinham com uma ignorância nutricional muito grande. Então, eu acredito que o grande sucesso no meu trabalho, no meu consultório, foi porque a minha essência prevaleceu, né? Que foi essa questão de ensinar, de fazer as pessoas buscarem o natural, delas entenderem o próprio corpo e de elas também ter o autoconhecimento e a nutrição como aliada do dia a dia, né, André? Porque a nutrição, ela resolve muita coisa, a grande maioria das coisas. É a nossa base, né? Nosso cabelo, pele, unha, tudo é nutrição. Então, as pessoas estão mais desnutrindo do que nutrindo quando vão para as dietas. E aí, o perfil de paciente que começou a me procurar mais foi emagrecimento. Agora, muito, desde 2013, eu falo sobre menopausa. É um nicho, é uma mulherada que está muito abandonada. Há pouco tempo, elas começaram a melhorar. Elas dizem que ainda está com microfonia lá No no YouTube. YouTube. Uhum. É, deixa eu ver. Aqui no Instagram tá. Agora abriu microfonia. Mas será que é o meu ou o teu? Não, aqui a princípio o meu computador tá com o áudio fechado, Tá, desligado. Dá para escutar, mas eu também fechei para não dar microfonia. muito bem. Então vamos ver se aqui. Então deve ser o meu. Vamos ver se eu acertei agora. Vamos É, tentar o que mais um pouco. o que eu percebo muito em relação ao que nos motiva ao comer doce, né? Quando você fala, a alimentação está relacionada também no nosso dia, é porque, como eu comentei lá na primeira live, quando a gente acorda, a gente toma um café da manhã, depois a gente almoça, depois tem um lanchinho da tarde, depois tem o jantar. Então, o nosso dia, ele está aí totalmente relacionado com o que a gente come, com as nossas escolhas. Nem sempre dá tempo. Dependendo da tua rotina, se você dormiu mal, às vezes dá mais vontade de comer doce. Se você escolhe carboidrato simples, consequentemente você tem uma resposta glicêmica aí, uma liberação da insulina muito mais rápida, que já dá mais vontade de comer doce também. Mulheres, né, como você estava falando de menopausa, eu vou trazer alguns pontos e daí a gente vai trabalhando isso. Mas mulheres na menopausa, ou dependendo do ciclo menstrual no mês também, os hormônios acabam fazendo com que tenha-se mais vontade de comer doce ou não. Então, eu percebo que o doce está muito associado também com conforto, com o nosso estado emocional. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade, ou está num trabalho que não é bacana. E quando você tem prazeres que são sentidos de forma rápida, né? Quando você come um doce, você sente um prazer na hora. É aquele abraço, aquele conforto. E motiva, às vezes, a pessoa a querer comer sempre mais em busca desse prazer. O que que a nutrição tem relação? É carência de nutriente, às vezes, é uma alimentação com muito carboidrato. Me conta um pouquinho, Elúzio, o que que motiva as pessoas? Claro que existe um gosto também, tem muita gente que é uma formiguinha que adora comer doce, né?
Não vi, eu preciso, depois do meu almoço, comer um doce, senão eu não vou mais viver direito. Eu preciso me dar dor de cabeça, etc e tal. Mas dentro da nutrição, existe alguma carência de nutriente, o intestino desregulado? Me conta um pouco o que que a gente pode entender sobre o que motiva a comer doce. Então, esse perfil de paciente que começou a me procurar para emagrecimento, mulheres da menopausa, TPM, é, o que a gente percebeu? A grande dificuldade de se manter na dieta ou emagrecer é a vontade de doce. Então, muitas pessoas desistiam, né, até da própria, de ter uma disciplina alimentar, porque essa vontade às vezes era incontrolável. Então, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre isso. O que pode estar acontecendo num organismo para ter um desejo exagerado por doce. Claro que tem também o hábito da pessoa, tem algumas coisas, mas é muito importante essa aula, essa live, para que vocês entendam, puxa, eu preciso pesquisar isso. Ah, entendi por que isso acontece e o que eu tenho que fazer para melhorar. Então, é aí que está. As minhas consultas, elas são educativas. Ela sabe exatamente por que ela tem que comer a castanha no meio da manhã, por exemplo. Né? O que isso vai fazer para auxiliar? E em 15 dias essa mulher retorna ou esse homem retorna e ele seguindo o que foi orientado, a gente percebe uma nítida diminuição da vontade de comer doce. Aquela vontade que chega a incomodar, que a pessoa fala, poxa, eu não aguento mais, porque é demais, eu gosto de doce, mas tá demais, eu estou preocupada com a minha saúde, eu estou consumindo em excesso, a minha glicose está alterando, né? Então, a gente tem a nutrição como uma aliada e alguns gatilhos que podem ser. O primeiro, que é interessante a gente falar, eu posso falar que é um dos mais comuns, é uma resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? A insulina é um hormônio que vai lá no sangue, pega a glicose que a gente comeu, e se encaixa num receptor da célula para jogar essa glicose e gerar energia. A mulher que tem resistência insulínica é uma mulher que tem um quadro inflamatório, né? Está com sobrepeso, obesidade, mulheres com síndrome do ovário policístico, mulheres e homens que comem mal, que têm uma alimentação pró-inflamatória. Isso é uma das causas dessa resistência à insulina. Então, o que acontece? O canalzinho lá da célula não se conecta mais com a insulina. Ele muda o receptor e aí aquela glicose que está ali, ó, vamos chamar isso aqui de glicose, essa glicose que está aqui, não entra mais dentro da célula e a pessoa tem o quê? Falta de energia. Então, quais são as características que uma mulher ou um homem que tem a resistência à insulina tem? Está sempre cansado. Só lembrando que eu acho, vou te interromper, só para trazer para o pessoal que o nosso cérebro, gente, ele precisa de energia, ele precisa de glicose para funcionar. Não quer dizer que a glicose, né, depois de quebrada na digestão, que é um resultado da quebra dos carboidratos, por exemplo, o cérebro precisa dessa energia, só que às vezes, né, a Eluz vai continuar falando aí, tá desregulado, então ela continua falando, mas vale a pena lembrar que o cérebro funciona precisando de energia. Quando eu estou falando de glicose aqui, eu não estou falando só do açúcar do açúcar. Tudo se transforma em glicose praticamente, né? As frutas, os vegetais, o arroz, a batata, e a gente precisa desses nutrientes. E aí o que acontece? Uma pessoa que tem resistência à insulina, sabe uma pessoa que tem muito a resistência à insulina, André? A pessoa que tem gordura visceral. Olha só. As mulheres acima, pega a fita métrica e passa na frente do umbigo, acima de 85 e os homens acima de 102. É bem possível que com essa gordura visceral aumentada, essa gordura abdominal aumentada, a pessoa tenha uma resistência insulínica. E aí é uma pessoa que está sempre cansada, é uma pessoa que não tem energia para nada, é uma pessoa que tem muita vontade de comer doce. Por quê? Porque não está entrando a glicose, né, para o cérebro e para outras funções, principalmente para o cérebro, que é a maior fonte de energia do cérebro, como a André falou. E aí essa pessoa pede o quê? Ela vai pedir frango com alface, minha gente? Não, fisiologicamente o corpo vai pedir, gente, eu preciso de glicose aqui. E aí vai pedir uma glicose rápida, né, André? Vai pedir açúcar mesmo, doce, sobremesa, tá?
doce, sobremesa e todas. André tem que tirar o som. É assim. Aqui tá tudo. Agora fui eu. Aqui o meu tá tranquilo, Tá. acho. Porque o meu computador tá no silencioso e temos só o YouTube aqui. A gente está falando da microfonia, gente, porque a gente está transmitindo também para o YouTube. Já aproveito para te dizer que no dia 5 agora tem o lançamento do e-book Doces para o Ano Todo. E dentro desse e-book a gente fala sobre substituições, fala também como as receitas elas estão super coringa. Você pode usar adoçante, pode usar açúcar, o que for mais interessante para você. Tem receitas veganas, tem receitas sem nada de açúcar, só adoçadas com frutas. Ontem a gente falou sobre isso também. Já aproveita para se inscrever nessa jornada. E essas lives, elas têm o intuito de trazer um pouco da nutrição, já que eu sou nutricionista, a Eluzi, que também está me ajudando, é nutricionista, a gente também percebe muita informação errada na internet, né? Seja de uma receita cetogênica, uma receita que é low carb, né? Às vezes, a resistência insulínica ou algum processo de disbiose não necessariamente vai ser interessante você comer, né, algum tipo de alimento, especialmente o doce. Então, é isso que a Luz também está trazendo aqui pra gente hoje. Exato. E aí eu falei lá pro pessoal do YouTube, se tiver ruim lá, porque o meu também está desligado aqui. Corre pro Instagram, já mantei o link lá para elas. Então, a resistência insulínica é uma primeira situação que você pode investigar. Como que se investiga uma resistência insulínica? Então, se você está com sobrepeso, obesidade, gordura visceral, é bem possível, e quais esses sintomas que você tem. E é interessante você procurar um nutricionista, um endócrino ou um nutrólogo para fazer solicitação de exames que são a glicemia em jejum, a glicose em jejum, a insulina em jejum. Esses dois vêm um cálculo que é o índice, é o ROMA-IR, né? O índice de resistência insulínica. E ali você já tem. E aí seria interessante pedir a hemoglobina glicada também. E aí o profissional vai avaliar. Como que eu trato uma resistência insulínica? E agora que tá, André? A gente trata com a alimentação. Uma alimentação onde a gente controla os carboidratos ao longo do dia, diminui os picos de açúcar vindos de açúcar refinado, de farinha branca, inclui. O som do meu celular tá baixinho aqui, porque eu preciso ouvir o André também. O celular teu tá ligado, né? O Tá. som. Talvez eu tinha que ter um fone aqui. Lembrando, pessoal, que lá na primeira live, né, o que me motivou também a trazer esses doces, primeiro eu dou consultoria para restaurantes, dou aula, tenho os livros publicados, e os doces são os queridinhos, até porque eles usam nos lanches. Mas eu já fui gordinho, eu falei lá na primeira live, eu já fui gordinho, e o que me fez mudar a chave foi realmente ter uma hemoglobina glicada e um resultado de glicose, né, muito elevado para uma adolescente de 16 anos, numa família de diabéticos. Então é extremamente preocupante, né? Então o que me motivou, e é o que a Luz está falando agora. E a base, André, do tratamento é alimentação. Tem medicamentos que a gente pode usar, aí o médico vai fazer a indicação, dependendo muito de como que está o estado, né, dessa pessoa, mas a alimentação ela é a base. A medicação sem a nutrição, sem a alimentação correta, então é uma pessoa que tem que melhorar o consumo de antioxidantes, comer mais frutas, mais vegetais, cereais integrais, incluir mais fibras. E aí que tá, o doce que entra para ela podem ser doces mais saudáveis, que eu estou editando o e-book do André, a gente tem uma linha ali enorme de receitas que podem fazer parte, é isso que eu desenvolvo também com as minhas pacientes. Vamos pegar a receita do André, essa receita aqui é boa, essa minha aqui também, é uma receita que tem fibras, que não vai fazer pico de glicose, que é saudável, que tem antioxidantes. Então, a gente precisa realmente ter uma alimentação com menos trigo, açúcar em excesso, né? E com mais rica em frutas, vegetais e cereais integrais. E sempre Lembrando que é controlando interessante, Elis, eu vou te interromper só para falar alguma coisinha relacionada a isso também. Quando eu penso numa receita,
No nosso dia a dia, pela rotina corrida, nem sempre eu ou você, a gente, claro, tenta ao máximo, mas nem sempre a gente consegue comer. Ai, consegui comer 3 frutas hoje, 5 tipos de vegetal. Então, em lanches, especialmente o doce é um lanche, ele nunca é um substituto de refeição, a gente precisa colocar vegetais, a gente precisa colocar fibras. Então, um bolo feito com abobrinha, uma receita feita com psyllium, com aveia, para que a gente tenha mais fibras no nosso dia, que nem sempre a gente consegue comer nas grandes refeições, né? E isso funciona muito, incluir as fibras, que aí entra num segundo gatilho, que pode ser o que está te fazendo comer doce de uma forma descontrolada, que é o que a gente chama de disbiose. Então, para quem não sabe, no intestino a gente tem mais de 3 trilhões de bactérias, é mais bactérias dentro do intestino do que no nosso corpo, células no nosso corpo inteiro. Então, essas bactérias, fazem parte do nosso intestino, elas são responsáveis pela nossa imunidade, elas são responsáveis por combater câncer, é a nossa microflora, né? Todo mundo conhece como flora intestinal. E ela começa a ser formada a partir do momento que a gente nasce. Né? Então, por exemplo, um bebê que nasceu de parto normal, ele tem uma microbiota diferente de um bebê que nasceu, né, de parto de cesárea. Mas aí aquele bebê ele tem uma outra chance de melhorar a sua flora intestinal, que é a introdução alimentar. É diferente Sim. um bebê que começa uma introdução alimentar com alimentos naturais e outro que começa com mucilon, com farinha de trigo. Então, tem mulheres, homens, que desde a infância viviam tomando antibiótico, não tiveram uma boa introdução alimentar, sempre comeram muita tranqueira. Então, a qualidade da saúde dessas bactérias, elas são inferiores, né? São bactérias que consomem mais açúcar, menos alimentos naturais. Então, existe o que a E gente não é chama do tão variada desequilíbrio. também, né? E não é Existe tão variada, né? isso. E existe um desequilíbrio dessa flora intestinal, que é o que a gente chama de desbiose. E olha só, André, que interessante. Tem estudos que mostram que o tipo de bactéria que você tem no intestino é capaz de te aumentar a compulsão ou o desejo incontrolável por certos tipos de alimentos. Então, vamos Olha só. lembrar que bactéria é um ser vivo, é como se a gente tivesse um pet, um zoológico, e tivesse que alimentar esses pets. Então, se você alimenta as bactérias do seu intestino com açúcar, com trigo, com gordura, com fritura, não come uma fruta, um vegetal, o que acontece? Você está alimentando um tipo de bactéria. E lá no teu intestino, André, elas estão em competição. E Sim. aí, o que acontece? Essas bactérias que gostam mais de tranqueiras, de guloseimas, vamos dizer assim, que quando você Vou come, né, proliferar. mais guloseimas, elas aumentam em número e volume, elas vão te gerar o desejo de comer aquele tipo de alimento, porque ela precisa sobreviver. Então, é Uhum. muito interessante como que a gente trata isso. Muitas vezes as Lembrando, pessoas né, acham. que eu acho que é importante também falar que quando a gente fala desses alimentos para a nossa microbiota intestinal, onde que a gente vai encontrar esses alimentos? Por que que o nutricionista sempre bate a tecla de frutas, verduras, legumes? Porque nesses alimentos a gente tem fibras, né? Existem diferentes tipos de fibras que são chamadas de prebióticos, que quando entram no nosso intestino, elas fermentam e acabam alimentando essas bactérias benéficas, não as bactérias que têm mais afinidade pelo açúcar, pelos ingredientes que não são tão interessantes. E o nosso intestino, ele acaba, é, é onde a gente consegue absorver grande parte aí dos nossos nutrientes. Por isso que é essencial que a gente também tenha um intestino saudável, né? Fibra é um dos principais alimentos das bactérias. Chama-se bactéria. A gente vai falar bactérias boas, né? Mas são probióticos gram-positivos e gram-negativos, tá? Mas isso aí é ciência, a gente não precisa entrar nesse mérito aí, né, André? Então, como que trata isso, né? E aí é muito legal, André, que na consulta eu faço essa anamnese, eu pergunto para a pessoa, ó, você tomou muito antibiótico na infância?
como é que era a alimentação na infância. Então, às vezes, é mais difícil, né? A jornada é mais longa para uma pessoa que nunca se cuidou, né? Uhum. E tem todo o histórico, como eu falei, como foi o parto, como foi a E introdução existe, alimentar. e existe, ó, então vamos lá. Temos aí, gente, para você que chegou agora, estamos falando do que motiva muito a gente a se alimentar com doces, né? Se você ainda não se inscreveu nessa jornada que seja doce, aproveita para se inscrever aqui no link acima, no meu perfil. No dia 5 a gente tem o lançamento do meu e-book. Hoje eu estou com a Eluze falando um pouco sobre o que nos motiva, né, a comer doces. Então temos aí uma alimentação rica em alimentos que são ricos em açúcares, frituras, pobres em nutrientes, pobres em fibras, que consequentemente vão deixar o nosso intestino aí com mais bactérias que não são tão interessantes, uma infância, às vezes, com uma introdução alimentar por fórmulas ou até mesmo alimentos que também são pobres em nutrientes, a falta de consumo de frutas, verduras e legumes. E agora, existe algum nutriente? As mulheres, a gente também falou, né, na menopausa, enfim, mas o ciclo menstrual das mulheres, a menopausa também faz, em algum período, aumentar esse desejo por doce? Também os homens, enfim, em algum Sim, período? sim. E aí, só para a gente finalizar, André, como é que trata a desbiose, né? A principal coisa, muitas vezes as pessoas se entopem de probiótico. E uma pessoa que está com desbiose, às vezes tomar probiótico, ela vai fazer uma bomba dentro do intestino, né? E Uhum. aí não é interessante. A principal coisa é a alimentação. Uma alimentação rica em fibras, vegetais. Sabe uma das coisas que você também trabalha muito, André, você incentiva muito, que ajuda a melhorar a flora intestinal? São os chás, né? Porque eles Sim, têm efeitos terapêuticos para a flora intestinal, tanto que o kombucha, o que, que é? É uma fermentação, né, de chá, da parte sim. do chá. Então, os chás Especialmente são muito do chá interessantes. verde, que tem inúmeros estudos mostrando melhorar perfil aí lipídico, diminuição de risco de câncer, etc e tal. E é muito interessante quando você fala do chá, muitas vezes a gente associa o consumo de chá junto com o doce, mas não é tão interessante em algumas grandes refeições, por exemplo, chás fontes de cafeína junto, por exemplo, no almoço, logo direto, porque a gente acaba prejudicando a absorção. Então, vale a pena a gente entender também um pouquinho de como consumir os chás ou infusões, né? Uhum. E os chás, alguns, por exemplo, para resistência à insulina, a gente pode citar a canela, o Uhum, gengibre, né, que tem um sim, poder anti-inflamatório, a canela um poder de baixar a glicemia, e o hibisco, que você fala muito e tem também nas suas sim, receitas, né? E isso, para o intestino, aí você pode trabalhar com vários tipos de chás, talvez trocar um pouco do café, né? O excesso de café, que aí a gente o entra, chá, né, isso, na parte do gatilho por causa da ansiedade também. Mas aí eu vou isso. entrar na menopausa e Uma na coisa TPM. e uma estratégia que eu gosto muito de usar, além dos chás, eu acredito que no decorrer do dia, né, nem sempre a gente consegue comer as fibras que a gente já falou, a alimentação mais saudável, a gente acaba, às vezes, comendo alimentos que são ricos em carboidratos simples, que vão dar pico de glicemia, daí essa, essa liberação de glicose rápida do nosso corpo vai exigir com que a gente coma. Ah, eu já tô com fome de novo. Ah, eu acho que podia ser um docinho. E a pessoa acaba trocando o alimento por um doce. E também eu percebo que às vezes falta de hidratação, Eluse, falta de hidratação também é de repente um motivo que, eu tô com vontade de comer doce. Toma um copo de água e pensa bem se às vezes não era falta de hidratação. Isso tem um pouco de relação ou não? Ah, com certeza, a hidratação tem uma relação porque existe um mecanismo ali de defesa do organismo pedindo, né, ó, que tá seco essa parte, né? Só que aí muitas vezes a pessoa não consegue perceber que é isso, Uhum. tá? E aí você me perguntou sobre a menopausa, né? As mulheres na menopausa e na TPM. TPM, O que que menopausa, se tem alguma relação, o tem? O que que período. acontece? E isso é muito legal aprender. E geralmente da TPM e menopausa é aquele fim de tarde.
meio de tarde, fim de tarde. Existe uma queda da serotonina ali naquele momento, né? Biologicamente, a gente tem os hormônios oscilando ao longo do dia, uma queda da serotonina. E quem coloca serotonina nas mulheres, na TPM, na menopausa, acontece isso, né? Uma queda maior. E quem coloca a serotonina dentro do cérebro, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, da saciedade, é a glicose. Por isso que a mulher vai pedir glicose, né? Para ela sentir aquela sensação de bem-estar, prazer, porque ela está lá no meio da tarde prostrada, ela precisa de um doce. Então, o que é legal entender? Né? E a mulher na menopausa ela tem que cuidar porque ela tem um aumento de gordura na barriga se ela não cuidar, né? Não é Sim. mais o mesmo metabolismo. Então ela precisa ter essa aula conosco, ter esse entendimento, esse autoconhecimento. Puxa, eu estou fazendo isso e estou comendo muito doce à tarde e fazer essa troca. Então, para as mulheres na TPM ou para as minhas pacientes na menopausa, eu coloco doces saudáveis, de preferência sem açúcar. Depende, se ela precisa emagrecer, a gente enxuga um pouquinho mais, que tem banana, que tem canela, que tem aveia, que tem uma fruta mais doce. Então, eu gosto muito da combinação de uva com chocolate, que é uma combinação super antioxidante. E aí eu indico, ó, a gente não vai pensar só em calorias, a gente vai pensar em qualidade. Então, Sim. uma receita, né, como uma panquequinha de banana, funciona super bem. Super bem. Coco A banana também, é um alimento. Coco com chocolate funciona muito bem porque é super sacetogênico, né? Junto com canela. Isso. Então, o que ela precisa? Principalmente a menina TPM. Ela precisa realmente colocar glicose naquele momento. Então, às vezes, eu divido o lanche em dois para as minhas pacientes. Eu coloco ali às 3 horas só uma banana com cacau. E à tarde, ali, às 17, boto um sanduíche. Porque aumenta a fome também, né? Na TPM, principalmente. Para mulher na menopausa, eu faço um lanchão bem reforçado no meio da tarde. E lembrando também, né, que o chocolate em si, um chocolate de boa qualidade, onde a gente lê os ingredientes, ele começa com massa de cacau, ele tem muitos antioxidantes, flavonoides, pode ser até mesmo um pré-treino, porque ele aumenta a nossa vasodilatação. Então, por exemplo, eu vou fazer um treino à tarde, nesse horário de pico aí, que é sei lá, 4, 5 da tarde. Então, já aproveita para comer esse cacau aí que você tanto gosta, já manda bala com cacau e canela, que aumentam a nossa perfusão sanguínea. Isso aí. Então, a mulher que quer se cuidar e diminuir essa vontade por doce, ela vai optar por refeições e receitas saudáveis, porque aí ela não faz aquele, né, não dá aquela volta, né? Comeu doce, é açúcar, deu desbiose, resistência insulínica, então ela evita tudo isso. Né? Usam doce de qualidade, com fibra, trata o intestino, consegue comer o seu docinho e botar a serotonina para dentro e ficar bem. Né? Porque às vezes assim, é questão de vida ou vida mesmo, né? Ela precisa realmente consumir. E aí, André, a gente tem uma outra coisa que se chama condicionamento diário. Muitas pessoas condicionam, isso é muito comportamental. Como é que eu faço para melhorar? É consciência e planejar para não comer mais todo dia os doces, né? Você põe na tua apostila para... Eu acho que essa orientação eu também dou. Nesse teu e-book você coloca, né, que não fica comendo todos os dias, né, para não viciar. Então eu nunca gosto de passar a mão na cabeça do comportamento viciado da minha paciente. Então todo dia tem que comer um chocolatinho, ou um docinho, uma bolachinha depois do almoço. Só que se isso está prejudicando a saúde dela, eu vou trazer consciência. Vamos fazer o seguinte: troca por fruta, né? Escolhe 2 dias na semana para você comer esse docinho, em vez de 7. Vamos colocar uma fruta e vamos aos poucos tirando isso aí. Então depende muito de quanto ela quer se esforçar, né, para se livrar desse comportamento viciado. Então, André, uma coisa que as pessoas falam muito errado na internet é que açúcar vicia e é que nem cocaína. Sim. Você nunca falou isso, né? Não, nunca falei. Isso não Nunca existe. falei. Eu acho que terrorismo nutricional não combina comigo. Eu acho que dentro de uma rotina alimentar durante a semana,
A gente pode se permitir, às vezes, a comer um doce que vai ser ou mais calórico, ou vai ter um pouco mais de açúcar, etc e tal. Só que é isso que você está falando. Mudança de hábito é algo que precisa de consciência nossa, para com a gente mesmo. Eu entendo que eu estou consumindo, que é algo que é muito difícil. Como aquele vídeo que a gente postou, onde eu vou beliscando doces durante todo o meu dia. Muitas pessoas, é um comportamento muito visto em mulheres, já tem estudos que mostram isso, que às vezes ela chega no consultório e fala: Ah, eu não comi nada hoje, eu não comi nem um doce, não fico com fome, não sei o que que acontece. Só que quando você vai ver a rotina, ela já beliscou tantas coisinhas durante o dia que ela nem se deu conta que aquilo, no final, né, de um dia e de uma semana é algo extremamente calórico, rico em açúcares, em gorduras. Então a gente também precisa prestar atenção, porque mudar hábito a gente precisa se livrar de algo que a gente não quer mais. E isso é igual diminuir. Aqui tem uma pergunta super legal falando sobre as tags, né? Alto em gordura saturada do chocolate 80%. A gente também pode explicar depois um pouquinho Ah, sobre isso, né? Mas eu acho que se você está consumindo um chocolate que é 30% de cacau, para aumentar para 40, depois para 50, depois para 60, depois para 70, você vai acostumando o seu paladar com esse novo sabor. E é algo que demanda tempo, igual trocar aquele chocolate do Padre que tem açúcar por um cacau 100%. Muitas pessoas ainda acham que, não, pode usar esse cacau. Quando vai ver, é o chocolatinho lá daquela marca dos Padres, que ele é 50% cacau e 50% açúcar. Então não é 100% cacau, né? demanda tempo, André, mudança de hábito e esforço. E assim, ó, Sim, uma das coisas que mais atrapalha realmente mudança de hábitos, mulheres conseguirem perder barriga, melhorar a saúde intestinal, desbiose, essas beliscadas e também o consumo exagerado de doce. Quando eu falo exagerado, não é que ela come um mundo de doce, mas ela vai beliscando muito e quando a gente contabiliza no final da semana, tem muito doce ali, né? Então a gente sim, precisa dessa consciência e uma coisa muito importante, André, não achar que vai ser perfeito no primeiro dia, claro. né? Porque acontece muito isso, né? As mulheres querem desmarcar a consulta às vezes, porque eu não fiz certinho. Eu falei, parabéns, bem-vindo ao time. Se você encontrar alguém que faz perfeitamente Ninguém é tudo robô, certinho, você me gente. Ninguém é apresenta, que eu robô. não conheço até hoje, Como né? Então, eu falei, existem doces que são para festas. Se você tá, por exemplo, é aniversário de um filho, você está num casamento, né? Enfim, a gente vai ter um bolo que é mais confeitado, que vai ter açúcar, às vezes vai ter um merengue. E tá tudo bem você comer um pedaço, porque você tá socializando, tá celebrando e tá tudo certo. O que a gente não precisa, o que a gente não deve fazer é terrorismo nutricional. Tipo, é proibido você comer qualquer tipo de doce desse gênero. Você agora só pode comer cacau nibs e coisa totalmente sem graça, né? Alfarroba. Gente, não funciona. Alfarroba é e horrível, tá? dependendo, eu nunca comi nenhum doce maravilhoso com alfarroba também. E aqui Alfarroba é também teve uma horroroso, pergunta gente. no YouTube e no Insta que foi parecida, né? Quanto tempo, né, para corrigir intestino? A gente não tem um estudo que mostra, o intestino dela tinha tanto de bactéria ruim depois de 15 dias, né? Mas o que eu percebo? Em 15 dias, meu paciente volta para retorno. E é nítido, elas já falam, já nos 3 primeiros dias, Eluse, aquela vontade de doce passou. Uma das coisas importantes falar também, André, é que muitas vezes está fazendo restrição. Pula o café da manhã, no almoço come só salada e carne. Então tenta fazer uma low carb aí meio maluca, não bota os nutrientes certinho e num mecanismo de defesa do organismo, ele vai pedir essas calorias lá no final do dia, né? Então eu peguei muita gente que começou a fazer jejum, ficava até, né, 3 da tarde sem comer e depois chegava em casa, atacava Não, e tudo lembrando que via que pela algumas dessas estratégias, né, Lúcia, a gente começou falando sobre o consumo de fibras. E uma dieta, às vezes, que é extremista, eu sei porque eu já fiz dietas extremistas, low carb, cetogênica,
dentro dessas dietas, às vezes você só consome o mesmo alimento todos os dias, sem variação, pobre em fibras, né? Só consome um excesso de proteína que acidifica o nosso sangue, não alimenta direito a nossa microbiota, a digestão é mais dificultada. Então também a gente, claro, tem pessoas e pessoas, né? Tem gente que às vezes vai se sentir bem, tem vezes que vai se sentir mal, mas a gente não tem uma qualidade nutricional dentro de protocolos que são extremistas, né? É, para mim, e assim, ó, sou 20 anos formada e atendo há mais ou menos 15 anos. Para mim, não erra quem varia. Uhum. Né? Quem varia não tem estufamento, mesmo que coma um glúten, um leite, a não ser que a pessoa tenha uma alergia, uma sensibilidade a esse tipo de alimento. Sim. Né? E o Mas quem varia não carboidrato erra. também faz bem, né? Lembrando, gente, que o açúcar em si, ontem a gente falou sobre os tipos de açúcar, mas o açúcar é uma fonte de carboidrato, né? E falei muito ontem também, assim como eu acredito que a Luz também pense dessa forma. O açúcar nunca será uma fonte de nutrientes, uma sacarose, né? Ali o açúcar de adição, ele nunca será, seja ele de coco, seja ele mascavo, por mais que tenha, ai, tem ferro no açúcar mascavo. Gente, vai comer outra coisa, fonte de ferro, mas não pegar o açúcar para dizer que ele vai ser a fonte de ferro, né? Doces saudáveis não quer dizer que são doces que têm que fazer parte da tua nutrição, né? O Sim. doce, ele entra ali para realmente um convívio social, essas eventualidades, né? Uhum. Mas a gente também tem doces saudáveis que são a base de frutas, ovos, Daí, aveia, sim. que aí Uhum. você pega aquele cardápio, mistura e vira uma preparação legal, né? E André, lembrando que teve o uma... preparo, e Pode lembrando falar. que alguns preparos de doces também, né, dentro de um protocolo, é low carb, é cetogênico. Mas se a pessoa está pensando em emagrecimento, né, em manutenção de peso, Eluze, quando você pensa numa receita dessa forma, com 3 xícaras de farinha de amêndoas, 1 xícara de óleo de coco, 2 de adoçante, me conta o que que você acha dessa receita. Assim, É uma receita exagerada, né? Ela pode estar mais equilibrada e ela pode ter menos, muito calórica, né? tem menos, a composição dela pode estar melhor, e é isso que eu acho incrível em você, sabe, André? Às vezes a gente abre o Instagram, tá lá você fazendo um negócio que eu falo assim, gente, só o André para pensar nisso, né? E as tuas receitas, elas não dão errado, as tuas receitas são deliciosas, nunca comi nada que não fosse bom, né? As tuas Gente, ela já receitas... provou muita receita minha que quando eu fazia curso, eu levava sempre para ela uma marmitinha. A gente comia meio que num horário errado, mas é assim, o curso acabava tarde, a gente estava lá degustando as coisas do curso, mais ou menos meia-noite, 1 da manhã, mas tudo certo. E comia bem, André, oh, aquela época que o metabolismo já era mais acelerado, agora faz 10 anos, né, que a gente está falando de uma coisa de mais ou menos uns 10 anos, pouquinho menos. Sim, E, André, isso uma mesmo. coisa interessante que aconteceu comigo, eu estava numa situação onde eu tinha me separado, carga de trabalho enorme, tinha mudado de casa, não estava legal a minha vida, assim, sabe? Mas eu Ah, toquei, comecei a trabalhar muito. E aí, uma certa vez, eu fui para um posto de saúde. Fui para um posto e comprei um monte de tranqueira, um monte de guloseima, e isso estava começando a acontecer com frequência. E eu tinha muita uhum. vergonha, né? Porque eu sou nutricionista. E eu falei, Sim, gente, que loucura! Se alguém me olha aqui comprando esses negócios, e eu comprava tranqueira mesmo, para chegar em casa comer tudo aquilo ali sozinha. E aí eu levei isso para terapia, com muita vergonha, né? Levei. sim. Eu falei para Compulsão, ansiedade. eu falei, eu não posso fazer isso, Alessandro, não posso, que era o meu terapeuta. Ele assim, ele assim, por quê? Eu falei, porque eu sou nutricionista. Ele assim, não, você não é nutricionista, você é iluso. Ali É, você é uma já me, pessoa. já me deu uma virada de chave. E aí ele olhou para mim, que foi onde fez muito sentido. Ele olhou para mim e falou assim, Eluse, o que você está tendo hoje em dia de prazer na tua vida? E aí eu comecei a chorar, Uhum, né? Porque eu só trabalhava, eu não fazia nada além de trabalho, né? Estava muito ativa nas redes sociais, tinha um consultório bombando em Blumenau, me enfiei em um monte de coisa mesmo para não ficar sozinha, né? E aí não tinha uhum. lazer, não tinha prazer. E Então,
aqui tem O duas doce coisas que vem para eu tenho que falar. confortar, né? Que é o que a gente começou falando. A comida é prazer, né? E aí Sim, prazer imediato, né? eu fui buscar no excesso. Então, ali, o que que eu fiz? O que que eu preciso entender? Ali eu tinha duas situações que aumentam também o desejo por doce. Porque apesar de açúcar não ser igual a cocaína, ele age no mesmo centro, né, que é a droga, que é o córtex frontal aqui, né, Ele faz com que que a gente muitas vezes libere serotonina, né? Dá aquela sensação de, ai, que delícia, que confortável, tô aqui no meu ninho comendo meu doce, não tem ninguém enchendo meu saco, né? mas isso é muito ruim, porque se você Sim. não olha para isso, o que que acontece? Tu inunda o teu cérebro de dopamina, né? Por Uhum. causa do que o açúcar faz no nosso cérebro. E aí o que que acontece? Os receptores estão cheios de dopamina. Então você tem que Sim, comer mais e mais e mais para ver se você tem aquela primeira sensação de quando você não tinha o cérebro inundado de dopamina. Então, isso é muito importante. Quem está nessa situação precisa pedir ajuda, né? sim, Precisa entender como que eu faço um prazer, né, sem ser só através da comida, né? Então a gente também tem que cuidar. Será que aquele meu estilo de vida estava saudável? Não, eu precisava reduzir o ritmo. Eu precisava rever, né, aquilo que eu estava fazendo comigo mesma, né? Então é, ali tinha duas situações, né? A falta de prazer na vida, de viver os dias, de ir para a praia e o estresse aumentadíssimo. Então o cortisol ele uhum. é aumentado, né? Ele também é uma das questões que pode piorar a resistência insulínica, que pode piorar a gordura da barriga, inflamar mais o Muitas vezes corpo. isso, desculpa te interromper, mas muitas vezes está associado, eu trago isso para pro André lá de 16 anos. Ele também era uma criança que usava a comida como um gatilho para trazer prazer e conforto, etc e tal. Então, o que eu mais gostava era comer, e comer doce, comer sorvete, fritura, etc e tal, porque aquilo me dava um prazer momentâneo. Então, para a gente virar essa chave de mudança de hábito, é por isso que é interessante. Fazer exercício é muito chato, às vezes a gente não está com vontade, mas assume compromisso e vai. Mas a gente trocar um hábito que não é tão interessante por algo que vá trazer benefício para a gente, foi uma pergunta até mesmo ali do próprio YouTube, né? Quanto tempo demora para a gente notar uma mudança? Demora às vezes, não é uma coisa instantânea. A gente também não vai às vezes conseguir notar que a gente, nossa, mudei tudo e parece que não mudou nada. Só que a gente vai o quê? Não vai precisar tanto ir ao médico, não vai ter tantas dores, vai diminuir processo inflamatório. Então, todos esses benefícios fazem com que a gente tenha mais longevidade, né? Exatamente. Então, aqui, André, eu separei cinco passos, vamos dizer aqui, para as Uhum. pessoas que têm esse desejo por doce, e aí depois a gente pode ler as perguntas também, para você arrumar no seu dia a dia e começar a ver o milagre acontecer. Às vezes é quase que instantâneo mesmo. Então, Então primeiro, vamos lá, pessoal, ó. Antes da Eluze, é que a gente já está quase encerrando a nossa live. Vão ficar esses 5 passos. As perguntas a gente foi respondendo com o tempo. Fica aí que a Eluze vai contar esses 5 passos que ela traz dentro de um consultório aí, 15 anos como profissional. A gente está fazendo a nossa live hoje falando sobre vontade de doce com a nutricionista Eluze. Aproveita para se inscrever aqui em cima nessa minha jornada, que seja doce. No dia 5 de setembro, às 8 da noite, a gente tem o lançamento do e-book Doces para o Ano Todo, onde a gente traz muita coisa legal e no dia 5 eu vou contar para vocês tudo que tem nele. Então, se inscreve aqui em cima, encaminha para quem precisa saber já fazer doce sem precisar ficar mudando o ingrediente, porque está tudo testado e feito perfeitinho para vocês só colocarem em prática no dia a dia. Agora, 5 passos aí para que você consiga entender da onde ou como melhorar essa sua vontade de comer doce. é, é, dia 5, quinta-feira, depois de amanhã já, né, André? Tá pertinho. Depois de Tem que se amanhã. inscrever logo. Vamos lá, minha gente. Primeiro lugar, corrige teu sono. O brasileiro dorme muito tarde e dorme mal.
Então, a falha no sono, dormir pouco, altera o eixo de fome e saciedade. E aí, no dia seguinte, você vai ter vontade de comer doce, porque se sente muito cansado e esse eixo de fome e saciedade alterou. Estimula teu paladar, né? Então, começa a tirar adoçante de cafezinho, começa a sentir mais o sabor natural das coisas, começa a usar coisas mais azedinhas, mais amargas, para começar a Uhum. estimular o teu paladar e limpar esse estímulo de doce toda hora. Melhora a qualidade do seu jantar, né? Um jantar aí com vegetais, uma proteína magra, pode ser um frango, um peixe, um filé mignon, um omelete, e se quiser um carboidrato também, né? Uma porção pequena, batata doce, tem uma série, arroz integral, quinoa, uma série de carboidratos legais. Lembrando que carboidrato não é vilão, gente. Não precisa ficar com medo de comer carboidrato, especialmente quando ele é de origem vegetal, né? Tubérculos, raízes, vegetais. E não comer tão tarde, eu acho que a gente pode complementar com essa melhorar a qualidade do jantar. Vai lá jantar meia-noite. Não, né? Quanto mais cedo, melhor, entre 19 e 20 horas. Aí, Lô, eu chego mais tarde em casa, beleza. Então, coloca ali o teu horário que você quer, né? Pode, e quanto mais antecipado, melhor. Quarta e penúltima, limpar a alimentação. Então, começar a trocar os pacotinhos por alimentos, né? Bolachinhas por frutas, lanches por comida. Então, começa a limpar a alimentação. Diminuir Uhum. industrializados e dar preferência para os alimentos naturais ou minimamente processados, como iogurtes, queijos, né? Pães mais integrais. E quinta opção, evitar dietas restritivas e desnecessárias. Sim. Então, cuidado em fazer restrições muito agressivas. Você não vai conseguir sustentar e vai dar uma chutada no balde, e isso é ruim. Então, comece o teu dia já se nutrindo, olha para o almoço, lanche da tarde bem nutritivo, pode ser um doce do André NutriChef saudável e um jantar de boa qualidade. O Ó, vamos Jorge lá, aqui então, falou do gente. sono. Vamos lá, ó. Melhorar a qualidade do sono, tentar fazer dormir um pouco mais cedo, isso vai influenciar bastante. Estimular o paladar, tirando esses vícios, né? Eu falei ontem para vocês, ao invés de colocar 50 gotas ali ou jatos no seu cafezinho, vai aos poucos. E quando a gente fala de mudança de hábito, eu vou lembrar de novo você. Se você tem um hábito de comer uma barra de chocolate inteira e passa a comer meia, né, durante a semana e depois passa mais uma semana, já diminui só para 4 quadradinhos, toda essa evolução ela tem que ser celebrada. Não é celebrada comendo a barra de chocolate inteiro, pelo amor de Deus. Mas é uma conquista que aos poucos você vai aderindo a esse novo hábito. Ah, eu consigo ter controle das minhas escolhas. Eu consigo ter consciência que agora eu só vou comer 4 e tá tudo certo. Amanhã eu como mais. Se eu comer a barra inteira, já diminui. Toda essa conquista já é positiva. Porque às vezes a gente fica assim, é do 8 ao 80. Eu tenho que mudar a minha alimentação do dia para noite. Isso não é uma verdade, né, Lucy? Não. Melhorar a Isso aí. qualidade do jantar, beleza? Colocando aí vegetais, colocando uma proteína, que às vezes as pessoas, eu só tomo um cafezinho com pão e já vou dormir, ou não como mais nada. Olha a pobreza de nutriente que tem aí. Vamos tentar colocar alguma proteína, algum vegetal, faz um sanduíche mais caprichado, um atum, tomate, alface, uma abobrinha, uma cenoura ralada, né? Enfim, faz um omeletão, coloca isso, se quiser comer o teu pão de todo dia, mas daí coloca isso dentro de um planejamento. Limpar a alimentação, não abrindo tanto pacote, claro que a gente pode sim, dentro da minha rotina eu preciso aderir a coisas que já estejam pré-preparadas. Leia o rótulo. Ler rótulo é essencial para a gente entender o que a gente está consumindo. E agora eu já quero até te fazer essa pergunta, Eluze. Dentro da nova legislação da rotulagem, os alimentos
especialmente chocolates, por exemplo, que são ricos em gordura saturada, acabam tendo as tags de alto em gordura saturada, e os que são mais açucarados, alto em açúcar adicionado. Então, qual a sua visão em relação a isso? Você acha que, por exemplo, um chocolate 70%, a gente tem que ter medo de consumir esse chocolate 70% ou não? É que chocolate não é a base da nossa alimentação, certo? Ele vai fazer parte, né, de uma refeição ou às vezes uma eventualidade, né? Então, assim, aquilo ali assustou muita gente e muitos produtos que são saudáveis acabaram recebendo isso. E claro, o cacau tem gordura saturada, o óleo de coco, mas você não consome isso em excesso, ou não deveria consumir isso em excesso. Mas isso pode entrar, sim, a gordura saturada, ela pode entrar. Então, não quer dizer que lá está alta em gordura saturada, que aquilo vai entupir teu coração de fazer mal. Sim. Porque a porção que você consome, ela é uma porção controlada, calculada, né? Estou falando quando a gente prescreve uma dieta, mas quando você também tem consciência, a gente sempre comeu cacau e chocolate, e isso nunca foi um problema. Os excessos, sim. Então, se a minha Sim. saúde está boa, se eu tenho qualidade de vida e eu consumo cacau, sem problema algum. Né? E evitar dietas que sejam extremamente restritivas. Por quê? Como a gente falou, mudanças abruptas. Ontem eu comia dessa forma, hoje nunca mais vou comer nada desse jeito. Isso não é algo que a gente vai conseguir levar para frente. Mudança de hábito é passo de formiguinha, não é formigão que tem vontade de comer doce, é passinho de formiga para a gente fazer mudança alimentar. Então é algo que requer um comprometimento. E gente, eu, como ex-gordinho, falo para vocês, ter a consciência, eu sou nutricionista, estudei, ter consciência das tuas escolhas alimentares durante o teu dia e ponderar, que as pessoas falaram ali, né? Nossa, preciso ter essa consciência. É algo que requer tempo, a gente precisa parar, respirar. Não, eu não preciso disso, eu vou tomar um copo de água, eu vou tomar um chá. A gente precisa impor limites pra gente, né? Porque senão não funciona. Tem gente perguntando ali, ó, até quanto de gordura saturada de cacau e óleo de coco é saudável comer para não ganhar peso? É muito subjetivo. Isso tem que fazer um cálculo, né? Pegar o teu peso, calcular, não é só o cacau todo dia. Como eu falei, você não vive à base de cacau, não tem que comer cacau todo dia. Cacau é um Também não, né? alimento dentre tantos que você vai consumir. Aí tem teu peso, quanto você quer perder de peso, se quer emagrecer, se não quer emagrecer, a tua altura. Aí a gente tem que fazer um cálculo. Então, sempre que me perguntar quanto, eu não sei, porque para isso a gente precisa. Né? Então, os estudos falam sobre 20 gramas de chocolate ao dia como benefício à saúde. Então, a gente tem isso. Agora, se é para todo mundo esses 20 gramas? E o que acontece? Alguém perguntou sobre a pasta de amendoim, pasta de oleaginosas, o uso de oleaginosas. Gente, a gente precisa entender que as oleaginosas elas são uma fonte de caloria maior até mesmo do que o carboidrato. Cada grama de gordura, a gente tem 9 calorias. Então, dependendo da estratégia que você está fazendo, ou se você está com vontade, às vezes, de comer um brigadeiro e fica comendo 4, 5 colheres de pasta de amendoim e não comer o brigadeiro que você queria, você está se enganando e está consumindo muito mais caloria do que deveria, não é, Lucy? Acontece muito, né? Então, às vezes, a gente pega Achando que é mais saudável. mas as receitas low carb aí que são uma bomba de caloria, né? Bota pasta de amendoim, chocolate, leite de coco, xilitol. É uma bomba de caloria e uma bomba pro xilitol, é muito fermentável pelas bactérias. Por isso que o doce ele pode estar presente todo, digamos que todo dia, né? Ele pode estar presente aí num lanche, depois do almoço, etc e tal. Mas a gente precisa ter consciência do que a gente está consumindo e entender o que a gente está consumindo para que a gente tenha nutrientes, né? E entender também o momento. Tô no aniversário, tô num casamento, eu não vou ficar me punindo porque eu vou comer um pedaço de bolo. Se eu comer um pedaço de bolo com mais calorias, mais açúcares hoje, e eu tô numa estratégia que eu preciso melhorar aí a minha alimentação,
No outro dia, eu vou evitar doce. Come uma maçã, por exemplo. Tá com vontade de comer doce? Come uma maçã. E tá tudo certo. Bota uma canela, assa ela no forno para ela ficar mais gostosa e usa o próprio doce da fruta que vai ter fitoquímicos aí, né? E vai ter fibras. Gente, aproveita para se inscrever aí na nossa jornada que seja doce. Dia 5 agora, na quinta-feira, a gente tem o lançamento do e-book Doces para o Ano Todo. Tá imperdível. Ó, a gente já bota uma musiquinha aqui, ó. Foi maravilhoso esse papo, tá? Maravilhoso demais. Muito obrigado, Eluze. Pessoal do YouTube, um beijo muito grande para vocês. Obrigado para todo mundo que está aqui junto com a gente. Eluze, quer deixar algum recado? Eu que te agradeço, André, e nutram o seu corpo. Autoconhecimento, pensem em nutrição e não só restrição. Eu vi um monte de gente falando aqui de dietas, que está fazendo dietas restritivas, e às vezes a pessoa diz, eu melhorei com a dieta carnívora. Claro, porque antes ela se entupia, né, de álcool, de açúcar, né? Então, como era essa dieta antes da carnívora, né? É, Então, eu sinto muito, né? Porque é uma dieta restritiva. Eu gosto de comer, eu sou taurina, eu amo comer, então eu jamais oriento a eu não sou um uma eterno restrição. gordinho, meu amor. Eu penso na comida o tempo Ai, inteiro. que delícia Graças a Deus comer, eu gente. trabalho fazendo isso. E nutrir o corpo e você saber que está comendo saudável, que está no caminho certo, porque essas dietas restritivas você não sustenta, porque aí você não consegue Sim. sair, não consegue ir para um evento. Então pensem em nutrição, tá bom? Obrigada pelo convite e nos vemos em breve. Beijo grande, gente. Até breve. E aproveita para se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, compartilha com algum amigo. Muito obrigado, Eluze. E ó, te esperamos dia 5, quinta-feira, 20 horas. Beijo. Tchau. Tchau.